Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotella Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. E agora, nessa terceira parte do nosso programa, vamos falar de mais dois mecanismos de defesa do ego, que é uma tentativa, na grande maioria das vezes, frustrante de lidar com as situações, porque não é uma forma de lidar enfrentando, é uma forma de disfarçar, de fugir, de evitar a dor, o sofrimento. E a gente sabe que isso não funciona. A gente realmente consegue passar pelo sofrimento e crescer através dele como um mecanismo de purificação, de engrandecimento, de fortalecimento se a gente passar por ele, se a gente enfrentar. Se a gente foge daquilo que me faz doer, a gente não cresce naquilo que me faz doer. Então não existe uma forma de fortalecimento psicológico se não for por meio do enfrentar, de estar de frente, de encarar as situações. Basta a gente pensar que não tem como eu me fortalecer em termos de musculatura se eu não enfrentar uma academia. Não dá para eu fugir da academia e querer me fortalecer. Não dá para eu evitar as emoções que são difíceis, que são dolorosas e querer crescer emocionalmente. Se eu quiser amadurecer emocionalmente, me fortalecer, eu vou precisar enfrentar as emoções desagradáveis. Então, o ego, muitas vezes, esse eu consciente, que não gosta de nada que seja desprazeroso, que seja desconfortável, ele tende a buscar saídas que não são saídas, são apenas desvios, são apenas tentativas frustrantes de fingir que nada está acontecendo. Então, nós já falamos sobre o mecanismo de compensação como uma tentativa frustrante de superar um problema que não supera nada. E agora nós vamos falar de mais duas. Nós temos o deslocamento. O que seria esse deslocamento? Deslocamento é, como a própria palavra diz, é tirar daqui para pôr ali. Então vamos imaginar, né? Eu estou vivendo um problema difícil, né? Eu vou tentar solucionar esse problema. Eu tiro o problema daqui e jogo para cá. Pronto. Não. O problema continua existindo. Não é porque eu troco ele de lugar que ele vai ser resolvido. E muitas vezes a gente troca de lugar porque a gente não é capaz de lidar com o lugar onde ele está. E para tentar lidar com ele, a gente muda de lugar porque no novo lugar eu sou capaz de lidar. Quer ver um exemplo do que eu estou tentando dizer? Vamos supor que eu esteja no meu trabalho e eu tenho um chefe muito chato, mal educado, grosseiro, exigente, autoritário. Mas ele é meu chefe e ele é conhecido como algo persecutório, ele persegue pessoas, então eu fico bem quietinha com medo de falar alguma coisa, né, de retrucar e de perder o emprego. Vamos supor que eu esteja nessa situação. Não estou dizendo que a gente precisa aguentar, estou dizendo que eu estou passando por isso, eu não sei o que fazer. Eu recebo do meu chefe falas que são inadequadas, inapropriadas e eu não estou sabendo enfrentar. Eu não estou sabendo me colocar, dar voz às minhas necessidades, eu não estou sabendo procurar os veículos corretos para lidar com esse problema, eu não estou conseguindo me posicionar, então eu estou engolindo sapos.
Eu não posso lidar com ele de frente como eu gostaria, porque a minha vontade era bater no chefe, eu não vou poder bater no chefe. Então, o ego está perdido, ele não sabe o que ele faz para lidar com isso. E aí uma forma equivocada de lidar com isso é ele desloca. Ele pega essa energia, essa emoção, esse afeto ruim que ele está engolindo desse chefe e ele desloca, por exemplo, para o seu subordinado. Ou ele desloca para a esposa que ficou em casa, ou ele desloca para o cachorro que ele encontrou na rua, ou ele desloca para o motorista do carro vizinho, ou ele desloca até para o filho em casa. Então ele tem uma reação desproporcional por alguma coisa que aconteceu, ele fala na linguagem como um solta os cachorros, mas na verdade os cachorros que ele está soltando na esposa, no motorista do carro vizinho, no cachorro, no filho, é na verdade um deslocamento. Ele estava com vontade de falar isso para o chefe, mas ele não podia. Então ele pegou essa carga de emoção que estava ali, prestes a ebulir, e ele direciona para outro lugar que aí ele pode. Por quê? Porque o filho vai aguentar, o motorista do carro vizinho está lá dentro do carro vizinho, não vai fazer nada, pelo menos ele acha. O cachorro vai sair correndo do pontapé que levou, enfim. Ele consegue despejar essa raiva que estava contida do chefe, deslocando para outra situação. Solucionou o problema? Não. Ele esvaziou a emoção? Sim. Pode até não ficar tão doente quanto ficaria se só tivesse engolido. Mas amanhã, na hora que ele voltar para o seu trabalho, o chefe está lá. E o chefe vai falar tudo de novo. E ele vai engolir tudo de novo. E ele vai ter que vomitar em alguém tudo de novo. Então, quando algo acontece e precisa ser trabalhado, esse algo precisa ser trabalhado onde ele acontece. Não adianta eu querer resolver o problema de um lugar deslocando ele para outro. Não adianta eu querer resolver o problema que eu tenho com uma pessoa descontando no outro. Então esse deslocar é como se fosse um descontar. E para eu resolver o problema eu tenho que elaborar estratégias que resolvam o problema onde ele acontece e não em outro lugar. Ilusão do ego. Ele acha que ele conseguiu vomitar tudo o que ele queria e ele não resolveu nada. Ele aliviou um pouco a emoção, mas o problema continua lá, porque o chefe continua no mesmo lugar sendo a mesma pessoa. Só haveria uma possibilidade, ele encontrar uma forma de eticamente, educadamente conversar com o chefe e trazer o chefe para aquilo que seja profissionalmente adequado. E assim ele conseguiria transformar a relação dele com o chefe. Ou ele pode sair dali se ele entender que não existe espaço e ir procurar um outro trabalho. Isso é solucionar o problema, porque ele está atuando onde o problema acontece. Então, deslocamento não adianta. E uma última tentativa frustrante do ego é quando ele lida com a negação, quando ele finge que nada está acontecendo. Então, nessa hora, ele faz algo do tipo: um problema está acontecendo aqui e ele diz assim, não, mas isso não é problema, imagina, está tudo certo. Então, algo muito comum que nós podemos usar para exemplificar são as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica como forma de catarse, de relaxamento ou como única forma. E acabam criando dependência desse momento de extravasar tudo que tem juntado e precisa de alguma forma colocar isso, relaxar, descontrair, e sempre fazem uso da bebida, até chegar o momento em que isso se torna um vício. Ou seja, eu não sei relaxar, me acalmar, me distrair se não for fazendo uso da bebida. Isso significa, a bebida me tem. Não sou eu que uso a bebida quando eu quero, a bebida é que passou a me usar, ela me manda, ela me controla. Eu não tenho mais livre-arbítrio nesse quesito. Não sou capaz de dizer, vou ficar um mês sem tomar nada para eu dar um refresco aqui para o meu corpo. Não sou capaz, eu não consigo, significa tenho já uma dependência. Então, muitas vezes conversando com pessoas que não conseguem, por exemplo, se afastar de um vício, e ao dizermos para a pessoa, mas tenta ficar um tempo sem, para você saber como que você age, ela diz assim, não, mas eu não sou dependente. Não, imagina, quando eu quiser parar, eu paro. É que eu não quero. Então, é o típico disfarce da negação.
A pessoa nega que ela já esteja dependente daquilo. E ela continua afirmando que ela está no comando. Mas no fundo ela sabe que se ela se propusesse a fazer uma experiência e ficar um mês sem colocar nada na boca de álcool, por exemplo, ela não conseguiria. Então, negar o fato não faz com que o fato deixe de existir. E a gente poderia trazer isso para qualquer outro vício. Tudo aquilo que eu digo assim, não, isso está sob controle, mas eu não sou capaz de me testar para ver se está mesmo no controle, significa que eu estou negando porque eu não quero enfrentar esse problema. Porque se eu olhar de frente e falar, realmente eu não consigo mais ficar sem beber, significa que eu tenho um problema para ser resolvido, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento, eu preciso de esforço, de sacrifício, talvez eu não queira. Então é mais fácil para mim negar, fingir que nada está acontecendo e deixa as coisas como elas estão. Às vezes a gente fica dependente de uma pessoa e alguém diz assim, mas tudo você precisa dessa pessoa, tenta agir por você mesmo. Não, imagina, é que é meu amigo, é que é meu marido, é que é mais fácil. Então sempre que a gente disfarça, mas a gente não se põe à prova para ver se daria conta de não fazer ou de fazer aquilo que a gente julga que não está fazendo ou que está fazendo porque quer, significa estamos negando um problema. Negar o problema é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então vamos ficar hoje com essas provocações. Você costuma negar problemas? Está jogando sujeira para debaixo do tapete. Você costuma tentar solucionar problemas ao invés de atuar no problema, atuar em outro, ou deslocar a energia para outra coisa, ou descontar a raiva em outras pessoas? É jogar a sujeira para debaixo do tapete. A mesma coisa acontece com os mecanismos de compensação. Quando você vai lidar com uma coisa difícil, ao invés de lidar com a coisa difícil, você finge que nada está acontecendo e vai se divertir na praia, vai fazer uma festa? É jogar a sujeira para debaixo do tapete. Se você gostou desses temas, procura literatura, procura na internet, porque além desses 3 mecanismos, tem outras dezenas deles. E conhecer esses mecanismos é uma forma da gente se conhecer, porque a gente vai identificar ou pode identificar a atuação dele em nossas vidas quando menos esperamos. Espero que isso possa ajudar vocês a, num ou no outro momento, identificar, olha eu tentando compensar, olha eu tentando negar, olha eu tentando deslocar. Isso te dá a possibilidade de voltar atrás dessa pseudo-solução para, de fato, enfrentar o problema e não disfarçar como se ele não estivesse acontecendo. Pense sobre isso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.